Muito obrigada, Sara Luísa Gouveia, por ter aceitado participar no podcast. E se falássemos da Europa, hoje vamos falar da Europa e dos consumidores. A Sara tem uma experiência longa na área dos consumidores, em Portugal, na Comissão Europeia. O que é que a União Europeia tem feito a bem dos consumidores europeus? Olá, Margarida, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Há aqui dois tipos de prazer. O prazer de estar aqui neste podcast consigo e o segundo prazer de poder falar de uma política pública com tamanha relevância para os cidadãos como é a defesa do consumidor. De facto, a União Europeia tem feito imenso pelos consumidores. Em primeiro lugar, há uma primeira fase da construção da política pública de defesa do consumidor em que é preciso assegurar, essencialmente, o acesso a bens de consumo, em especial aos serviços públicos essenciais, e em que se pensa, sobretudo, no acesso dos consumidores e, de preferência, a preços baixos. Esta é uma primeira fase. Nesta fase foi importantíssimo a nossa participação no projeto europeu. Há uma segunda fase, é aquela em que estamos a viver agora, em que a política de defesa do consumidor se interessa mais pelo empoderamento dos consumidores. E então, nesta fase, é importante, por exemplo, proteger o consumidor vulnerável, criar meios de proteção dos consumidores, quer através de meios de redução alternativa de consumo, quer através de meios de compensação, quer através de proibição de práticas comerciais desleais, quer através de um outro tipo de abordagem aos consumidores que é mais de empoderamento do que de outra coisa. Numa fase ou noutra da sua construção, a nossa participação no projeto europeu foi enorme, é importantíssima e relevante para a construção desta política, porque sem isso nós não teríamos, por exemplo, o quadro legislativo que atualmente temos, nem teríamos também, com certeza, uma série de instrumentos que existem na prática e que levam a uma aplicação mais concreta e com efeitos diretos na vida das pessoas. De facto, não se pode falar de um conceito de cidadania europeia ou da Europa dos cidadãos se não tivermos também em conta a dimensão de consumo que ela está implícita. Portanto, para responder à sua pergunta de uma forma mais direta, a União Europeia tem feito muito, quer numa fase primária de construção da política de defesa do consumidor, quer na atual fase que vivemos. Por exemplo, dou-lhe um exemplo muito concreto do que se passou este ano, ao nível da construção do quadro jurídico. Sim. Este ano nós aprovaram as instituições europeias, aprovaram 4 medidas importantes para os consumidores. Os serviços financeiros, a Diretiva dos Serviços Financeiros, a Diretiva do Crédito aos Consumidores, a Diretiva da Transição Digital e o Regulamento da Segurança Geral de Produtos. São quatro elementos fundamentais para a defesa do consumidor. Depois estão por aprovar, mas já com muito trabalho já realizado, ainda 3 instrumentos. A Diretiva dos Brinquedos, que também é uma diretiva de segurança, a Diretiva da Resolução Extrajudicial de Conflitos de Consumo e a Diretiva do Direito à Reparação, que já envolve questões de sustentabilidade. Portanto, só neste ano, para ter uma noção do que é que se está a passar e da forma como se está a trabalhar a nível europeu, só este ano nós temos 7 medidas de defesa do consumidor a serem trabalhadas quase em simultâneo, que deve ter dado muito trabalho, quer às instituições, quer às próprias entidades nacionais. Depois, e uma vez que estamos também aqui na sede do Parlamento, em Lisboa, há também que dizer e dar uma palavra sobre o papel relevante do Parlamento Europeu nesta matéria, que é, muitas vezes falamos da Comissão, porque é de facto o direito de iniciativa. Tem o direito de iniciativa. Mas há também que falar do Parlamento Europeu e na forma como ele tem agido no sentido de reforçar as questões a verba orçamental a considerar as ações de consumidores e também na forma como tem aprovado variedíssimas resoluções que também funcionam a favor do consumidor. Portanto, e que fazem pressão muitas vezes, quer junto dos diferentes Estados-membros, quer junto da Comissão Europeia, no sentido de a Comissão apresentar propostas concretas, lá está, para no respeito do princípio da iniciativa, porque é a Comissão que tem que pôr as propostas em cima da mesa. E as resoluções do Parlamento marcam uma posição, indicam uma linha a seguir, indicam uma espécie de line to take no futuro e dão, de certa maneira, aos cidadãos a ideia de que a política de defesa do consumidor é uma política com efeitos diretos na sua esfera económica, na sua esfera pessoal. Por exemplo,
Lembramos-nos todos que antes de 2017 pagávamos imenso dinheiro pelo roaming, ainda havia aquela noção de roaming. Hoje, se eu falar com os meus sobrinhos ou com alguém sobre o que é o roaming, eles não sabem. Isto nem conhecem a palavra. Exato, é um conceito que desapareceu. Nós deixámos de pagar isto, nós deixámos de pagar roaming, já não existe. É evidente que eu posso dizer... Mas sentimos a diferença quando vamos para um país terceiro. Exato. Aí a conta do telefone aumenta brutalmente. Exatamente. Exatamente. Também podia falar, claro, da questão mais prática, que é tínhamos uma única moeda e podemos usá-la em todo o território europeu. Mas estes são elementos que provam que a defesa do consumidor é uma política que tem efeitos diretos na esfera dos cidadãos. E, nesse sentido, ela deve ser trabalhada, estimulada e reforçada. E, portanto, aquela ideia inicial muito usada, que era a defesa do consumidor, para já só o nome, defesa do consumidor, as pessoas assustavam-se. Essa ideia de que há ali um certo manicaísmo, em que de um lado os consumidores são os bonzinhos e do outro lado, coitados, era uma espécie de diabolização das empresas. Sim. Essa ideia, bem, do meu ponto de vista, eu que tenho imensos anos de defesa do consumidor, nunca a utilizei, nem achei que estivesse certa, e ela está cada vez a desaparecer mais. Portanto, eu acho que o caminho a seguir, quer na transição digital, quer na transformação ecológica, o caminho a seguir é mesmo o de apostarmos numa política de defesa do consumidor pública que tenha em conta o lado da procura, que reforce a recuperação económica sustentável do lado da procura e que tenha em conta os interesses dos consumidores. Nesse sentido, para ter em conta os interesses dos consumidores, é necessário também atender àquilo que nós chamamos muitas vezes os consumidores vulneráveis. Há dias neste programa eu vi com muita atenção aquilo que foi dito sobre a questão da literacia financeira. Sim. E falava-se muito que os jovens hoje, falava-se que os jovens têm muita literacia digital, mas pouca literacia financeira. Mas o problema é quando não existe nenhuma nem outra. Ou seja, não existe nem literacia digital, nem literacia financeira. Isto acontece muito frequentemente com pessoas mais idosas, em que não têm nem literacia digital, nem literacia financeira. E estavam habituadas a ir aos bancos e o balcão do seu banco era uma instituição importante dentro das vilas e das cidades, e ela passou a ser inacessível, porque hoje em dia já não há um balcão onde as pessoas se possam dirigir, porque obrigam-nos a ter uma aplicação, obrigam-nos a ter uma aplicação telemóvel, obrigam-nos a fazer tudo online. E isto para as pessoas mais velhas é terrível. E aí as pessoas, os cidadãos, os consumidores, sentem-se menos protegidos. Sentem-se absolutamente menos protegidos porque as coisas funcionam muito bem no digital até determinado ponto. Quando há um problema, depois é muito difícil que ele seja resolvido digitalmente. E isto pode ser muito fácil para as novas gerações ultrapassarem, mas é muito difícil para as pessoas acima dos 70 poderem resolver este tipo de problemas. Então começa aí um emaranhado de dificuldades, um emaranhado de obstáculos que elas têm de desconstruir e indo passo a passo, vencendo cada um dos obstáculos. Primeiro, como é que eu resolvo? Segundo, a quem me dirigir? Terceiro, como fazer isto, como fazer aquilo? E muitas vezes o que encontram é uma grande barreira de silêncio por parte das empresas que até aquele momento conseguiram dialogar com elas e resolver não diria os problemas, mas as necessidades que as pessoas tinham para resolver, mas depois, quando existe de facto um problema, não o resolvem. E quem fala dos bancos, não estou só a falar dos bancos, mas quem fala dos bancos fala também do comércio eletrónico. Do comércio eletrónico e das compras de viagem online, que uma pessoa de repente, se por acaso introduz o seu e-mail de uma forma errada, pode nunca mais vir a receber a confirmação do bilhete online. Já acontece muitas vezes isto aos consumidores. Portanto, há muito ainda para fazer. É muito bom que assim seja, porque isso dá imenso trabalho, dará muito emprego e muito gozo trabalhar a defesa do consumidor para daqui para a frente. A transição digital está a trazer imensos desafios, a transição ecológica... Mas também por isso é necessário dar uma prioridade a tudo o que é direitos dos consumidores no comércio digital, comércio online. A ideia deve ser que se trabalhe o mercado digital como se fosse um mercado, como se estivéssemos a trabalhar no mercado que não é digital, ou seja, o mesmo nível de proteção para os cidadãos. O mesmo nível de proteção, mas colocado a um nível diferente. Claro, mutatis mutandis, sim. Pois. Mas fazer com que, por exemplo, a legislação seja aplicada da mesma forma,
que aquilo que nós chamamos o enforcement da legislação seja de facto realizado, para que o direito que se construiu durante este tempo todo e de que dei exemplo há pouco possa ter de facto uma expressão material para os consumidores. E nesse sentido é obrigatório que, se vamos fazer uma transição para um mercado online, para um mercado virtual, que esse mercado tenha os mesmos níveis de proteção para o consumidor que tem o mercado atual. Se possível, ainda melhor, no sentido em que tudo é possível melhorar. Portanto, eu acho que cada vez mais a defesa do consumidor é uma política menos nacional e cada vez mais europeia. Do meu ponto de vista, não se pode falar do mercado único que funciona bem sem que em paralelo se desenvolva uma política de consumidor forte. Também no contexto do mercado único. Também no contexto do mercado único. Não é possível não é possível uma sem a outra, elas devem trabalhar em simultâneo. Não é possível falar de um conceito de cidadania europeia se não tivermos em conta as questões, a vertente de consumidores. E, portanto, a ideia será sempre que o mercado interno, que nós conhecemos, por exemplo, nos relatórios que são produzidos sobre o funcionamento do mercado interno, em que se elencam vários obstáculos. Um dos obstáculos é, de facto, que a política de consumidor podia tem um quadro legislativo já muito apropriado e adequado, mas o seu enforcement pelas autoridades nacionais podia ser mais efetivo. Portanto, nós temos de trabalhar muito do lado da aplicação da legislação e de forma a que a concorrência, o mercado único, a noção de mercado único e a defesa do consumidor possam ter como objetivo não apenas facilitar a vida às empresas, mas também facilitar em muito a vida dos consumidores. A Sara lembrou a determinado momento que houve 4 instrumentos legislativos decisivos, regulamentos, diretivas. Que impacto é que isso tem nos portugueses? Ou seja, os regulamentos são de imediata aplicação, digamos, mas que impacto é que isso tem na vida dos portugueses? Ou colocado de outra forma, como é que a pertença de Portugal à União Europeia tem permitido melhorar a defesa dos direitos dos portugueses como consumidores? É uma bela pergunta, Margarida, porque nós temos a legislação europeia, tem que ser transposta. No caso das diretivas, elas são transpostas, e no caso dos regulamentos, eles são aplicados diretamente, e só é necessário que os Estados-membros façam um ato de execução. Ela tem um impacto direto, elas praticamente têm um impacto quase de mudança de paradigma, ou quase, direi mesmo, exagerando um pouco, direi quase revolucionário na vida dos consumidores portugueses. Por exemplo, no caso da diretiva do crédito ao consumo, a primeira diretiva estabeleceu vários requisitos de acesso ao crédito ao consumo, vários níveis de responsabilidade, quer para o consumidor, quer para a indústria, que de repente que não existiam no ordenamento jurídico português. E isso facilitou muito também, do ponto de vista da política legislativa, também se pode dizer que isso terá facilitado muito a vida do governo português, do próprio legislador. Do próprio legislador. Porque, na verdade, muitas vezes é muito mais fácil adotar uma medida que Portugal já aprovou ao nível europeu e transpô-la para o ordenamento jurídico do que iniciar ex novo um processo legislativo que tem muito mais resistência por parte interna. Portanto, tudo, por exemplo, o caso do Regulamento de Segurança Geral de Produtos, ele é importantíssimo para os consumidores. Há pouco falávamos dos níveis de proteção do mercado digital. É absolutamente necessário que os produtos colocados no mercado sejam produtos seguros, e esse regulamento vem permitir que só produtos seguros possam ser colocados no mercado. E é uma das questões centrais da diretiva sobre os brinquedos. Exatamente, que vai ser transformada em regulamento, tanto quanto sei, e que não foi aprovada agora, mas será aprovada em 24. Portanto, são 7 medidas que foram trabalhadas este ano, que durante a presidência portuguesa nós não tivemos o benefício, o privilégio de poder fazer, mas agora estão a ser trabalhadas, ainda bem que o estão a ser, e de uma forma e espero mais sustentável para os consumidores e para a sociedade. Porque, na verdade, há também aqui outro aspecto. Eu há pouco só falei da política de mercado interno, da política de concorrência e da política de consumidores, mas, na verdade, há um caráter horizontal na defesa do consumidor que é preciso manter. Ou seja, não é só porque o tratado diz que há que ter em conta a defesa do consumidor em todas as políticas europeias. Esse princípio tem que ser levado à letra, é claro. Mas há coisas muito mais evidentes. Por exemplo, não é possível hoje ter uma política de defesa do clima ou defesa do ambiente sem que também estejam incluídos dentro dessas duas políticas questões de consumidores. Não é possível, se não houver um consumo sustentável, não há uma boa política ambiental, não há uma boa política de clima.
Portanto, há aqui um caráter riquíssimo da defesa do consumidor que deve ser incorporado noutras políticas, de forma a que contribui para outros objetivos políticos. Claro. De facto, aquela palavra que atualmente muito usamos, que é a palavra holístico, que no fundo é também um pouco aquilo que já está no programa de ação da Comissão para a Defesa do Consumidor, que é consubstanciado na nova Agenda do Consumidor, é uma abordagem holística, de facto, que se pretende da defesa do consumidor. Ou seja, a sua integração em outras políticas. Fundamentalmente, do meu ponto de vista, na política de ambiente e na política do clima, em questões de sustentabilidade, em questões de acesso à informação e a bens de consumo mais sustentáveis, de forma a que os consumidores possam mudar os seus hábitos e, através da mudança de hábitos de consumidores, que leva muito tempo, possamos também contribuir para uma melhor política de ambiente e de clima. No outro dia, conversando com uma colega que está exatamente ligada ao regulamento sobre os brinquedos, fomos confrontadas de facto com aquilo que são novos desafios do comércio eletrónico, ou seja, a segurança dos brinquedos, brinquedos que são importados da China, por exemplo, e que eram controlados os contentores, quando chegavam aos portos ou quando chegavam aos serviços alfandegários europeus, eram controlados os contentores. Hoje vem uma encomenda de um brinquedo, portanto, digamos, o nível de controle da segurança dos brinquedos é completamente diferente e é daí tão importante a aprovação deste regulamento. Margarida, isso é muito importante, de facto, o que disse, porque, na verdade, o consumidor também passou a ser um importador. Não é? Exato. O consumidor, ele é importador, atualmente ele também é importador, ele pode importar diretamente um bem que vem da China, o que vem de outro país com níveis de segurança inferiores aos estándares europeus. Ele tornou-se um importador, como também o consumidor se tornou um consumidor. Há agora muita noção do prosumer, aquele que é simultaneamente produtor e consumidor. Mas, de facto, ao ser ele próprio importador, ele é mais responsável pelo bem que importa, pelo bem que adquire, e a sua responsabilidade aí é superior. De facto, aí nesses casos tem que funcionar muitíssimo bem os meios de resolução de conflitos transfronteiriços, mas que a noção de transfronteiriço abranja não apenas o mercado único, mas também com os países terceiros. E nesse sentido é relevante o trabalho que a Comissão tem estado a fazer no sentido de memorandos de entendimento, por exemplo, com a China, com a África e com os Estados Unidos também, para que os nossos estándares europeus, que são de facto elevados, possam ser respeitados pelos países. Sim, e é uma questão fundamental, por exemplo, na negociação dos tratados comerciais. Exatamente. É uma questão fundamental. Sim. Pronto, aí está a ver, é outra vez a horizontalidade das políticas, da política de consumidores. Sim, aí vê-se claramente, é absolutamente necessário duas coisas, que as empresas tenham em conta, que não podem trabalhar exclusivamente do lado da oferta e que têm que ter em conta o lado da procura, e também é fundamental que isto se possa alargar às autoridades nacionais de fora da Europa, nomeadamente aquelas que referimos, da China, de quem importamos tantos bens. E que os consumidores adoram, de facto, comprar coisas muito baratas que vêm da China. Há aqui uma questão que eu acho que poderíamos discutir, é se essa compra é ou não é sustentável. Se de facto, ao comprarmos um produto tão barato, não devíamos também estar a pensar quanto é que pode estar a ganhar a pessoa que o produz. Esse tipo de preocupações. O trabalho infantil, nós temos que ter atenção a isso tudo. O trabalho escravo, a ausência de direitos sociais, o dumping social, o dumping ambiental, portanto, são princípios que a União Europeia tem procurado, o Parlamento, a Comissão Europeia, temos procurado incluir na negociação dos acordos comerciais com alguns países, como, por exemplo, assinámos recentemente um acordo comercial com o Chile, mas, evidentemente, o mercado europeu é abastecido por muitos produtos e serviços que vêm de países e de regiões com os quais não temos qualquer acordo específico de relação comercial. Exatamente. E a partir daí o nível de responsabilidade do consumidor é também elevado. Quando ele se torna um importador, ele tem que ter noção não apenas se aquele produto é ou não é seguro de acordo com a utilização que vai fazer dele, mas também se a compra que está a fazer é uma compra que é sustentável do ponto de vista de quem fabricou, como fabricou, em que condições o fez, e essa responsabilidade também é nossa enquanto consumidores.
Eu não gostava de referir aqui a frase do Kennedy de que todos nós somos consumidores, é uma frase absolutamente batida desde os anos 60, mas de facto nós somos todos consumidores e temos uma responsabilidade cada vez maior. Sobretudo quando assumimos papéis de que não estamos muito habituados a fazê-lo, de importador, de produtor, isso nós temos de ter muito, muito em conta. Daí eu recuar um pouco àquilo que disse, que é o manicaísmo que se acusava a defesa do consumidor de ser, de um lado os bonzinhos, os consumidores, do outro lado os diabólicos, os produtores, os maus. ou os Isso já não existe. É uma frase que é um conceito, quase diria um preconceito, que não tem sentido hoje em dia. Mas eu queria salientar aqui 2 ou 3 coisas, que é a nossa responsabilidade enquanto consumidores, o papel importantíssimo das instituições europeias na forma como a política de defesa do consumidor se evoluiu em Portugal e cresceu tanto em Portugal. A nossa condição de cidadão europeu envolve também essa dimensão de cidadania. E há instrumentos importantes de defesa do consumidor, como de monitorização da defesa do consumidor, como por exemplo o painel de avaliação do mercado de consumo, o painel de avaliação das condições de consumo, são 2 instrumentos em que as instituições conseguem detectar o que é que está a funcionar mal nos nossos mercados. E estes 2 painéis são importantes porque fazem uma espécie de diagnóstico dos mercados. Por exemplo, o painel de avaliação dos mercados de consumo trabalha 40 mercados e consegue fazer uma avaliação desses 40 mercados. E através destes 2 instrumentos de diagnóstico de funcionamento do mercado interno, há também outro tipo de instrumentos que são importantes para a política de defesa do consumidor no terreno. Uma delas é a rede de cooperação das autoridades nacionais de defesa do consumidor, que foi estabelecida por um regulamento e que, no fundo é uma espécie de parente da rede Solvit, que a Marida já falou aqui neste programa. Depois há também a rede de Centros Europeus de Consumidor, que é uma rede que informa e aconselha os consumidores nas compras transfronteiriças. Há também a rede RAPEX, para a segurança dos produtos, que tem uma rede semelhante que é a RAFEX para a alimentação, e que no fundo é uma rede de alerta quando há um produto inseguro que é colocado no mercado. As autoridades, coordenadas pela Comissão Europeia, as autoridades nacionais podem fazer essa retirada do produto do mercado. Portanto, há uma quantidade de instrumentos com uma concepção teórica bastante pragmática de resolução de problemas concretos que funcionam muito bem e que têm permitido a Portugal e a todos os Estados-membros da União Europeia fazerem da política de consumidor uma política pública com benefícios diretos para os consumidores, que tem que ser muitíssimo trabalhada nesta fase em que perspectivamos a transformação digital e a transformação ecológica. Muito obrigada, Sara Luísa Gouveia, por ter estado no E se falássemos da Europa, falámos da Europa e dos consumidores. Margarida, muito obrigada. O prazer foi muito meu, por estar aqui e por falarmos de uma coisa muito apaixonante como a defesa do consumidor.